amados irmãos e irmãs, hoje, dia 20 de junho, a Igreja nos convida a celebrar a memória do Imaculado Coração de Maria. Este mês que é dedicado ao Sagrado Coração, não podemos estar longe da Mãe de Deus e nossa, a Virgem Santíssima, que nos ensina a amar o seu Filho Jesus como ninguém neste mundo jamais amou. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho se encontra em São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiu para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os presentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Ele estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, breves palavras para que possamos então nos localizar dentro deste mistério que hoje celebramos. Ontem, dia 19, a igreja nos convidava a celebrar o Sagrado Coração de Jesus e havia um pedido todo especial. Pudéssemos nos reunir para um dia mundial de oração pela santificação dos sacerdotes. Não somente, mas de todas as vocações da igreja também, pois elas emanam do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia posterior, então, a igreja nos convida a celebrar esta memória do Imaculado Coração de Maria. A propagação do culto ao Imaculado Coração de Maria deu-se sobretudo graças ao empenho de São João Eudes no século XVII, celebrando-a em sua família religiosa, os oratorianos. Mais tarde, no século XX, o Papa Pio XII, que alimentava a particular devoção a Maria, tornou a festa obrigatória para toda a Igreja. Deixemo-nos mover pelo espírito solidário de Maria em favor dos necessitados. Amados irmãos e irmãs, então, com a graça do bom Deus, a Igreja viu a importância de celebrarmos um dia depois
da grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, esta memória, esta festa do Imaculado Coração de Maria. E olha que experiência belíssima esta que nós ouvíamos por meio do Santo Evangelho, narrado por São Lucas. Lucas é riquíssimo em detalhes. Parece que ele conviveu até com Maria Santíssima e foi colhendo dela as menores particularidades da vida e deste momento, ou de todos os momentos que Jesus vivenciou ao lado da Sagrada Família. Aqui então a palavra nos diz que, como de costume, esta família, a família de Nazaré, se reunia para celebrar a Páscoa. E no contexto de Jesus eles precisavam ir para Jerusalém. Era uma grande caminhada, um grande caminho que eles realizavam para chegar então a Jerusalém. Era muito mais de um dia de caminhada, porque nós ouvíamos isto claramente no relato, que eles, voltando para casa com a caravana, andaram o dia todo e procuravam depois Jesus, mas não encontraram e retornam então para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, amados irmãos e irmãs, se deparam então com uma cena inusitada. Jesus que se encontra diante dos mestres da lei, dos doutores que estavam no templo, na sinagoga. E ali eles percebem então a sabedoria deste pequeno menino, sem compreender no primeiro momento o que estava acontecendo. E como pai e mãe, com toda certeza, aflitos, o coração angustiado, então Maria começa a dizer: meu filho, por que fizestes isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos angustiado. E Jesus então nos ensina algo maravilhoso. Jesus nos convida a tomar consciência de algo importante. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Que casa é esta? Aonde é a casa do pai? Será simplesmente a igreja? Ou a casa do pai é as famílias, o lugar onde nos encontramos, a experiência de estar na presença íntima do Senhor? Cada lugar aonde estivermos, em unidade de coração ao Deus vivo e verdadeiro, ali é a casa do Pai. É o lugar onde nos encontramos com Ele. Ah, Padre, que absurdo é este? Se recordem, na quinta-feira, amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos convidava a rezar o Pai Nosso e a ter confiança de que este Pai que está nos céus nos atende, dando-nos o pão cotidiano, dando-nos a graça. Mas retomando um pouquinho mais, na quarta-feira, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: quando orardes, entrai na intimidade do teu quarto. Não só do quarto, mas na intimidade do coração, que é o lugar do encontro com o Senhor. Assim procuramos fazer a vontade dEle. Aparentemente esse Evangelho nos demonstra que Jesus está sendo um pouco levado, arteiro, não? Que resposta ele deu à sua mãe. Mas a palavra é muito clara. Retornando para sua casa, Jesus era obediente aos seus pais. Extremamente obediente a São José, a Maria Santíssima. E então, na conclusão desse Evangelho, tomamos aquele aspecto que nos revela a festa de hoje. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Amados irmãos e irmãs, com toda certeza somos convidados a viver o caminho na escola do Sagrado Coração de Jesus, aonde todas as virtudes, bênçãos, promessas, graças são derramadas em nossa vida. Mas muitas vezes, quando temos dificuldades, nós recorremos a alguém que compreende um pouco melhor do que nós, que às vezes nos dá algumas dicas, nos ensina, e nós vamos aprendendo, vamos ficando cada vez mais íntimos com aquela verdade, próximos daquilo que está sendo realizado. E não tem como
Não dá para se aproximar de Jesus Cristo em toda a totalidade, se não nos aproximarmos de sua Mãe Santíssima. Maria Santíssima nos leva ao seu Filho Jesus tão somente. Assim como em São João, capítulo 2, no contexto das bodas de Caná, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Hoje também ela nos convida a fazer isto, hoje e sempre, nos encaminhando ao seu Filho Jesus Cristo, pois ela reconhece que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem como ir ao Pai, senão por Ele. Uma mestra que soube guardar tudo em seu coração, as alegrias, as tristezas, as palavras de seu Filho, e teve um privilégio particular. Durante 30 anos, ela conviveu com Jesus. Os discípulos conviveram com Jesus 3 anos. Imagine o que é esta divina mestra. Divina porque é mãe daquele que é o divino, filha de Deus Pai. Por isso reconhecemos que se Maria é rainha, é porque ela é mãe do verdadeiro Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos aproximar do Imaculado Coração de Maria e suplicar que ela nos ensine cada vez mais a amar o seu Filho Jesus. Por isso, nos consagremos à Virgem Maria. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, a minha vocação e inteiramente todo o meu ser, porque assim eu sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.